Olá, hoje nós vamos falar sobre o Rafael Sanzio. É um pintor, desenhista, arquiteto, foi muito protegido dos papas, porque ele fez tipo um acordo no Vaticano. É um dos nomes mais conhecidos do Renascimento e também conhecido como o pintor das muitas Madonas. Ele nasceu no dia 6 de abril de 1483, numa cidade chamada Urbino, uma cidade italiana chamada Urbino. Essa cidade era o centro cultural da época. Então, era uma cidade onde as coisas aconteciam, onde os eventos culturais aconteciam, onde grandes expoentes culturais saíram dali. Então, era uma cidade por si só muito avançada em termos culturais. E principalmente na casa da família Sanzio. O pai do Rafael, Giovanni Santi, era pintor da corte de Urbino. Então, o Rafael Sanzio, ele cresceu nesse ambiente muito favorável para que ele se tornasse o grande pintor renascentista que ele se tornou. Aos 6 anos de idade, ele já foi participar dos trabalhos no ateliê de um grande pintor da época, chamado Pietro Perugino. Então lá ele adquiriu várias técnicas, ele tomou conhecimento e ele se especializou nas pinturas de afresco e principalmente nas pinturas murais, que era o forte desse pintor Pietro Perugino. Rafael levou esses aprendizados, né, tudo que ele aprendeu lá nesse ateliê, que ele ficou lá por vários anos, por toda a sua vida, principalmente a questão das pinturas em afresco. Né? A pintura em afresco, vocês já sabem o que já foi falado no vídeo anterior, né, que é aquela pintura que é feita numa camada de gesso que ainda está úmida e a tinta penetra uns 6 centímetros, então é um estilo de pintura muito duradoura. Mas, para além disso, né, para além desses treinamentos, para além desses conhecimentos que ele adquiriu, que ele foi adquirindo, ele também era de uma personalidade muito cativante e muito marcante. E isso fez com que ele se infiltrasse, né, em rodas, em grandes rodas da cultura, se infiltrasse na igreja e se infiltrasse também na monarquia. Então, ele era uma pessoa influente. Ele cresceu em um ambiente muito culto, cresceu em um ambiente onde ele tinha acesso a essas camadas da sociedade. Então, isso fez com que ele tivesse uma certa facilidade no seu ingresso, no seu sucesso na pintura, aliado, claro, lógico, ao seu grande talento. Aos 17 anos, ele já era considerado um mestre. Aos 21 anos, ele mudou-se para Siena, ele ficou por um tempo lá, e depois, logo em seguida, ele foi para o berço do Renascimento, que era Florença. Quando ele chegou lá em Florença, ele tomou contato, né, ele viu os trabalhos de grandes pintores da época, Fra Bartolomeu, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Então ele ficou maravilhado com as técnicas que esses pintores usavam. E ele foi se aperfeiçoando mais e mais. Né, com essas observações que ele fazia a esses pintores, né, nas técnicas que eles utilizavam, ele se tornou ainda mais sofisticado, ele tornou seus trabalhos ainda mais, mais sofisticado, os seus trabalhos ganharam uma maior notoriedade. E o objetivo dele, quando ele foi para Florença, era
conseguir ficar em pé de igualdade com esses caras famosos, né? Com Leonardo da Vinci, com Fra Bartolomeu, com Michelangelo, dentre outros artistas que faziam bastante sucesso na época, nesse período renascentista. E ele conseguiu, né? Ele teve um grande sucesso. Logo, logo vocês vão ver como que ele conseguiu tanto sucesso assim. Né? Então, ele conseguiu, pois aos 20 anos ele já era um pintor famoso. Aos 25, na verdade, ele já era um pintor bastante conhecido, bastante famoso. Ele ficou lá em Florença por 4 anos e lá ele pintou diversas Madonas e obras com temas bíblicos, que são esses que vocês vão ver a seguir, né? Alguns deles, não são todos. Ele pintou muito mais do que esses que vocês vão ver agora. Mas o maior salto mesmo na sua carreira veio com um acordo, uma afiliação que ele fez com o Vaticano, né? E o responsável por esse acordo foi o Papa Júlio II, que se interessou pelos trabalhos do Rafael e é, contratou os serviços do Rafael para pintar as paredes do seu apartamento. Né? Quando o Rafael concluiu essa obra, ela fez um grande sucesso. Né? Ele pintou todas as paredes e o teto dos apartamentos do então Papa Júlio II, que liderou a igreja de 1503 a 1513. E aqui está, né, essa grande obra, que projetou o nome do Rafael definitivamente, né, para as graças da igreja. Então, com essa obra, ele caiu nas graças da igreja. E aí vocês podem perceber que é a pintura mural e trabalhada na técnica de afresco. Nesse período, ele pintou aquela que é considerada a maior obra-prima da sua carreira. Ele iniciou em 1509 e terminou em 1511. É um afresco, né, de proporções bem grandes, tem 5 metros de altura, 7 metros de largura. É a famosa Escola de Atenas, que é essa obra. Então aqui ele promoveu nessa pintura uma escola ideal, uma escola que ele pensava ser a ideal, onde todos os pensadores que já viveram, cada um no seu estilo, foi retratado, né? Cada um no seu estilo de pensar. Ele conseguiu reunir, são pensadores, são filósofos que viveram em diferentes épocas e ele colocou como se eles estivessem todos no mesmo tempo e espaço. Se encontra na biblioteca que pertencia ao Papa Júlio II. Trata-se de uma homenagem à filosofia, que revela a influência e a valorização do pensamento clássico em vigor durante esse período. Então, como nós já vimos nos vídeos anteriores, o pensamento clássico, o retorno ao clássico, né, era muito vigente nesse período. E com essa obra, o Rafael selou assim com chave de ouro essa característica do Renascimento. Na obra a gente vê Platão, Aristóteles, Sócrates, Epicuro, Pitágoras, Heráclito, Ptolomeu
E aqui a gente vê a própria figura do Rafael, né? Ele está olhando, encarando o observador, e é como se fosse uma assinatura da sua obra. É como se ele tivesse deixado registrado que ele foi o autor dessa tela, dessa obra. Então, como eu já havia dito, é uma obra majestosa e repleta de detalhes fascinantes. A Escola de Atenas reúne alguns dos maiores pensadores da antiguidade, que viveram e produziram em épocas bastante distintas. Aqui eles são colocados todos no mesmo tempo e espaço, como se tivessem convivido entre si e dialogassem, trocando visões acerca do mundo e da própria filosofia. Então, na cabeça do Rafael, essa escola de Atenas seria a escola perfeita, onde todos os maiores pensadores estavam trocando, estavam se relacionando e socializando e produzindo conhecimento. Nesse trabalho, a gente consegue perceber as características do Rafael, que são beleza, técnica e ousadia na composição, né, pela própria temática, pela própria ousadia de escolher os pensadores e de colocá-los em um mesmo tempo e espaço, mesmo eles tendo vivido em épocas bem diferentes. Equilíbrio, simplicidade, espaços amplos e claros, né? A gente percebe que lá era um local arejado, um local luminoso, um local onde entrava luz de todos os lados, simplicidade de composição, precisão na construção dos corpos e o posicionamento de cada um na obra. Essas eram características de todas as obras do Rafael. Sob a administração do Papa Leão X, né, em 1515, Rafael se tornou o arquiteto oficial do Vaticano. Então ele fez tanto sucesso que mesmo com a troca de papas, ele continuou tendo prestígio perante a igreja e continuou sendo contratado para realizar diversos tipos de trabalho. Na administração de Leão X, ele foi ainda mais valorizado, né? Nesse período, ele fez todo tipo de coisa. Ele produziu retratos, decorações diversas, tapeçaria e tocou as obras da Basílica de São Pedro, que é uma importante igreja, né? Uma importante catedral católica. E supervisionou as pesquisas arqueológicas que estavam acontecendo naquela época lá em Roma. Aqui vocês podem perceber a fachada da Basílica de São Pedro e aqui à esquerda vocês percebem o interior dessa basílica. Rafael Sanzio morreu no ano de 1520. Ele morreu muito prematuramente. Ele tinha exatamente 37 anos e morreu no mesmo dia do seu nascimento, no dia 6 de abril. E ele foi enterrado onde queria, que era no Panteão de Roma. Então, como vocês viram, Rafael teve uma vida curta, mas bastante produtiva.